E vamos já, sem delongas, abrir as escrituras no Evangelho de Mateus. Hoje vamos para Mateus, capítulo é o de número 25. Começamos em Mateus e depois vamos para outro lugar. Mateus 25, versículo de número 1, é a palavra que será ministrada aqui hoje. Gerar. Gerar significa dar a existência a algo. Gerar também significa fazer nascer. E eu te pergunto, antes da gente começar a palavra, toda mulher tem essa habilidade. Não, irmã Thaís, eu não tenho. Não, você tem. Gerar faz parte da sua vida. Irmã Thaís, mas eu não posso gerar filhos. Não estou falando dos filhos. Eu estou falando de fazer nascer. Nós temos essa habilidade. Nós temos a capacidade de dar existência a algo. Homens constroem, homens gerenciam, homens arquitetam, mas mulheres geram. Mulheres fazem existir algo do nada. Trazendo essa analogia, nós sabemos que Cristo edifica e a noiva gera. A noiva é a igreja. E a igreja deve gerar. A igreja deve gerar frutos. Eu costumo dizer sempre que o pastor pastoreia ovelhas, mas pastor não gera ovelhas. Quem gera ovelhas são outras ovelhas. Por isso a gente é chato quando a gente diz, convida uma amiga, convida alguém, porque ela vai ser convencida pelo seu argumento. Afinal de contas, muitos ainda nem são ovelhas, como vão ouvir a voz do pastor? Sim ou não? Só ouve a voz do pastor quem já é ovelha. Quem vai gerar uma ovelha? Outra ovelha. A igreja tem o poder de gerar. E há muitos anos atrás, Jesus falava sobre a noiva, sobre a igreja estar preparada. É o que nós vamos ler aqui agora. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Igreja, presta atenção aqui na irmã Thaís. No original, quando a gente fala, para o povo judeu, quando se falava em 10, significava um número de, como é que eu posso dizer? Não existe essa palavra, mas significando algo completo, algo inteiro. 10, um número completo, um número inteiro. Jesus estava fazendo analogia. Igreja, nada que está escrito aqui é em vão. Toda parábola, tudo que Jesus ensinava, ele ensinava com propósito. Ele estava dizendo, olha, o reino do céu será semelhante a essa história. Aí ele começa a dizer que 10 virgens, 10 puras, que assim deveria ser a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Algo completo, algo que deveria ser inteiro, algo que em nenhum momento deveria ser partido, deveria ser quebrado. Jesus está dizendo que a igreja não deveria ter divisão de opiniões. A nossa opinião deveria ser unânime. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Jesus está dizendo, ali haviam 10 virgens, 10 meninas puras. Mas então o que acontece? Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. Só que no versículo de número 2, o Senhor ensina que 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. E ele vai explicar o porquê. Aqui, igreja, você concorda comigo que 5 para um lado, 5 para o outro, já não dá par. Há uma ruptura. Houve uma ruptura na igreja. E Jesus está dizendo isso para nós. A ruptura acontece, algo que era para ser inteiro, era para ser completo. É a divisão, é a dissensão. E quantas vezes estamos vivendo isso no nosso meio? Veja que Jesus estava dizendo algo há anos atrás. Já era um retrato do que já acontecia e o que acontece ainda hoje. No versículo de número 3, a palavra loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite extra, não é? A palavra original diz azeite extra,
consigo. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. A palavra loucas tem duas vertentes. A palavra loucas aqui significa sem conhecimento e também sem moral, com a moral destruída. Então, essa palavra loucas no original traz esse sentido para nós. As loucas eram aquelas que não tinham conhecimento. Obviamente, quem não tem conhecimento do que fazer não vai saber o que fazer. Foi o que aconteceu com elas. Algo que era para ser inteiro, algo que era para ser completo, de repente já não faz mais parte. De repente 5 vão para um lado, 5 para o outro. Ou seja, elas faziam parte, mas não seguiam a mesma instrução. 5 delas estavam seguindo qualquer instrução. Gente, isso é claro que é o retrato da igreja atual. A igreja atual, que era para ser 10 prudentes, 10 cheias, 10 inteiras, 10 com instrução, número perfeito, vamos andar em perfeição. Existe uma ruptura no meio dela e de repente 5 delas começam a querer fazer o que querem e começam ainda a levar dissensão entre elas, começam a fazer o que deveriam, que achavam que deveriam fazer. E todas elas têm o quê? Todas elas têm a lâmpada. A luz está disponível para todos. Ontem eu ministrava na cidade de Campinas e vou dizer para você, eu sou a luz do mundo, Jesus disse em João 8,12. E aquele que me segue não andará em trevas. Eu ainda, se Deus permitir, vou explicar essa mensagem daqui a pouco. Jesus é a luz do mundo. As nossas lâmpadas, as lâmpadas delas estavam todas acesas. E de repente, igreja, presta bastante atenção. Elas então, 5 loucas, 5 sem conhecimento, 5 delas achando que deveriam fazer o que dava na telha, vivendo de maneira que elas quisessem, porque na cabeça delas elas pensavam: eu já tenho a lâmpada, o azeite já está aqui, nunca vai faltar. Assim são aqueles que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Assim muitas vezes somos nós. Nós vamos seguindo aquela vida que a gente acha que vai dar certo. E de repente a Bíblia diz que elas não levaram, a Bíblia abre essa aspas, vamos dizer assim. Elas não levaram azeite consigo. Peraí, mas se a lamparina estava acesa, já havia azeite ali. Igreja, olha aqui para mim. Ninguém que um dia sai dos caminhos do Senhor escolheu isso. Ninguém que um dia sai, vamos melhor dizer assim, ninguém que sai da presença de Deus, ela fez isso de maneira intencional. Ninguém larga a lâmpada porque quer viver nas trevas. A gente quer lâmpada, a gente quer brilho, a gente quer a luz do nosso caminho. Se você perguntar para qualquer pessoa nessa rua, se você sair por aqui, ninguém vai querer andar em trevas. Ninguém larga Jesus porque quer, ninguém larga Jesus por opção. Mas elas começaram a pensar assim: eu já tenho azeite, então eu não vou precisar de mais. Presta bastante atenção aqui. O que eu tenho atendido de mulheres que estão desanimadas, tristes. E às vezes, muitas de vocês que estão aqui também são líderes. E às vezes você também está desanimado, você nem consegue animar ninguém. Você às vezes está triste, está abatida, porque um dia você já teve a lâmpada, um dia você já fez parte das 10, mas por algum motivo você não levou o azeite extra. Uma hora o azeite vai ser necessário. Escuta o que eu estou te falando. Elas não levaram o azeite extra consigo, no versículo de número 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas... Igreja, vamos passar para pensar aqui, parar para pensar na parte prática. Elas estavam esperando o noivo. Quando é que ele vem? Sei lá, só Deus sabe. Quando é que a bênção vem? Eu não sei, eu estou aqui vivendo, eu estou segurando a lâmpada, eu estou segurando Jesus, a luz desse mundo. Ai, que bom, eu estou segurando a lâmpada, eu estou andando no caminho certo. Mas de repente, 5 delas, houve a ruptura na igreja, de repente há a ruptura na noiva, e a noiva de repente se divide em aquelas que são prudentes e aquelas que são imprudentes, aquelas que pensam no amanhã, aquelas que não pensam, aquelas que estão preparadas, e isso no mundo espiritual, espiritualmente falando, aquelas que estão preparadas,
E aí você pensa, por que fulano vive e eu não vivo? Está aqui já a resposta para você. Por que eu vivo, fulano não vive, eu vivo e eu não vivo? Por que só o fulano consegue? Bom, isso nem deveria sair da nossa boca. Mas quando sai, você já sabe o porquê. Mas quando o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: elas, as prudentes, o que elas fizeram? Além da lamparina, elas levaram um recipiente cheio de azeite. E isso é chato, isso dá trabalho. Levar a lamparina já é enjoado. Vamos parar para pensar, sim ou não? Você segurar a vida inteira uma lamparina, que hora que esse noivo vem? Que hora que esse homem vem? Como é que é isso? E aquela lamparina, mas elas não, elas ainda levaram uma vasilha cheia de azeite. Quando nós vamos construindo no reino de Deus, você quer salvar um filho, filha? Então leva o recipiente de azeite que você vai precisar. Leva, porque eles dependem desse azeite. Você quer salvar um marido? Leva a lamparina, mas leva o azeite também. Porque vai ter uma hora que essa lamparina vai precisar de manutenção. É o que aconteceu. A lamparina delas, de todas elas, de toda a igreja, não é a lamparina de umas não. A lamparina de todas as 10 precisou de manutenção. O azeite foi sendo consumido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É quando você começa cheia de fé. Você começou nas mulheres que vencem, cheia de plano, cheia de projetos, cheia de celebração, cheia de coisa. De repente seu azeite foi acabando. Você acha que você já usou todos os recursos. Você acha que já deu todas as mensagens. Você acha que já deu toda a palavra. Você acha que não tem mais nada para oferecer. Você acha que não tem mais o que fazer nesse ministério. Você acha que não tem mais o que fazer nessa igreja. Você acha que não tem mais azeite. Você acha que não tem mais nada. Aquilo vai se esvaziando, aquilo vai acabando. E Jesus deixou claro, as loucas não levaram azeite extra. Em outras palavras, onde é que elas estavam com a cabeça? Que elas não perceberam que elas iam precisar do azeite. Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus. Aquele que renova as nossas forças. Mas Ele está dizendo para mim e para você, eu renovo as suas forças, mas você vai precisar do azeite. E quem dá o azeite? O Senhor. Veja que você precisa carregá-lo com você. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, tudo junto. Só que no versículo de número 5, a Bíblia diz que o esposo ali tarda. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui tem uma grande revelação para nós. Aqui diz que de repente elas começaram a ficar lentas. Tosquenejar significa ficar letárgico. De repente elas começaram a fazer o quê, ó? A lamparina e a vasilha, ó. Às vezes somos nós, igreja. Às vezes somos nós. A bênção tarda em acontecer. É a campanha que você faz e parece que não vira nada. Mas não larga a sua lâmpada e nem larga o seu azeite. Porque o noivo, ele sempre vem. Ele sempre vem, cara. Isso é uma coisa óbvia. Elas estavam ali com propósito. Por que você entrou na igreja? Você entrou na igreja com propósito, foi ou não foi? Então não sossega até viver ele. Então não desista, não retroceda, não saia sem azeite extra. Não tem por que você fazer isso. Ele vem ao nosso encontro. Uma hora ele vem. O Senhor está dizendo que elas começaram a ficar lentas. Quantas no meio de nós aqui estamos lentas? Não sei se eu vou hoje não. Tem que ir lá hoje mesmo? Antes não precisava nem mandar você ir. Era você com azeite full. Você com azeite no topo. A gente sabe claramente que o azeite significa a presença do Espírito sobre nós. Sem a presença do Espírito sobre nós, o que sobra? A carne sobre nós. Só tem um ou outro, filha, não tem outra opção. Só tem um ou outro. Ou você tem um, ou você tem outro. Ou você está cheia do Espírito, cheia do azeite, ou você está cheia das tuas vontades, das tuas coisas melequentas, da sua coisa enjoada, dos seus sentimentos, das suas mágoas. Você está cheia dos seus rancores, cheia dos seus ódios, cheia das suas doenças, cheia dos seus temores. Ou você está com o Espírito, ou você está cheia do azeite. Ou você é prudente, ou você é imprudente. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Irmã Thaís, isso é muito bonito, mas eu não quero ser imprudente. Ninguém quer ser imprudente. Veja que aqui está dizendo, versículo de número 5: tardando o esposo, começaram a ficar lentas todas elas, e todas adormecerão. Igreja, todas as 10, as prudentes e as imprudentes. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Na nossa vida, nós vamos ter até talvez momentos de altos e baixos. Poxa, irmã Thaís, eu não sou mais usada como antes. Olha, um dia eu fiz, um dia eu aconteci, um dia eu fui daquele jeito, fui tão usada por Deus, mas eu não sei o que está acontecendo. O que está faltando para nós é o azeite extra, para nos despertar, para nos acordar verdadeiramente, para trazer para nós, quando a gente ouvir a palavra, veja que elas vão ouvir uma palavra e todas elas vão acordar. Aqui que tem uma grande revelação, presta atenção, não se distraia com nada agora. Todas elas dormem. Talvez em algum momento da sua vida com Jesus, você começa até a duvidar da tua salvação. Mas será que você salva mesmo? Será que esse negócio de salvação é para mim? Será que eu estou pertencente a esse grupo que o Senhor ensina? Será que eu deveria realmente estar pregando? Será que eu deveria realmente estar viajando? Será que realmente eu deveria estar nesse ministério? É você dormindo, é você lenta. Mas uma hora você vai ouvir a palavra, porque a Bíblia diz no versículo de número 6, que à meia-noite, e meia-noite, igreja, não é um horário qualquer. Não foi 9 horas da noite que gritaram, lá vem o noivo. Foi quando deu meia-noite. Meia-noite, Jesus está trazendo para nós a simbologia de uma urgência e num horário que ninguém espera. A urgência e um horário que ninguém espera. Quem é que sai de casa à meia-noite? Ou alguém que está doente, ou alguém que sofreu algum acidente. Ou seja, aquela urgência em acordar e em poder dizer, o noivo vem. De repente, à meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito. E as pessoas dizendo, aí vem o noivo, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Ou seja, todas aquelas que estavam dormindo, a igreja que estava adormecida, quando ouviu a palavra, foi avivada. Assim somos nós. Às vezes você está dormindo espiritualmente e você ouve uma palavra, o noivo vem. Você vem em uma reunião como essa, você sai daqui alegre. Ai, aleluia, que dia bonito. Nossa, eu vou vencer, eu vou arrebentar. Olha, vai ser maravilhoso. Mas aí o que acontece? Aí que vem a grande revelação da coisa. Você vai ver aqui agora o que acontece. No versículo de número 7. Então, todas elas, igreja, todas se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Igreja, chegou a hora da manutenção. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como é que está o teu espírito, se anda animado ou desanimado. Mas se você tem andado desanimada, você tem andado dormindo, aconteceu com a mesma coisa com elas. Elas também passaram por isso, mas elas ouviram uma palavra, o noivo vem. Você vai em um culto, você diz, você ouve, Jesus vai voltar, olha, você é merecedor, você é digna. Aí você fala, glória a Deus, sua família vai ser salva. Você diz, aleluia. Você se levanta, você acorda, faz igual a elas. E de repente chega a hora da manutenção. Chega a hora de Deus te usar. Chega a hora de Deus falar para você, e aí, como é que vai ser agora? Como é que você vai exercer a tua fé? E aí o que acontece? É um momento em que muitas vão vivendo num rolo, onde uma hora ela está lá em cima, uma hora ela está lá embaixo. Passa anos desse jeito, porque ela nunca tem o azeite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ela está sempre carregando aquela lâmpada melequenta, aquela luzinha que vai ensinar, está escuro aqui, mas essa luz dá, isso daqui já dá bom para mim, essa unção já está bom para mim, isso aqui está bom. Eu pergunto para você, está bom mesmo para você? O que você conquistou com essa lâmpada aí? Porque Deus tem muito mais para te dar, pode ter certeza. O Senhor tem muito mais para nos dar. O que você conquistou com essa lâmpada, com esse azeite que está aí dentro dela? O Senhor está dizendo aqui para nós, começa o grito, vem a mensagem, aí vem o esposo, vamos se preparar. A igreja fica feliz, diz, glória a Deus, vamos em frente. E aí de repente todas elas, as 10, a igreja nova, a igreja está completa de novo, aleluia, está tudo unido. De repente todas elas vão começar a preparar as lâmpadas. Espera aí, deixa eu me adornar. Ai, cadê meu azeitinho que eu levei no pote o tempo todo? Cadê o azeite que eu construí? Irmã Thaís, mas como é que eu levo esse azeite? Minha irmã, eu quero incentivar você a ter uma vida que você talvez nunca tenha tido. Eu quero incentivar você a orar. Eu quero incentivar você a ler as escrituras. Irmã Thaís, mas eu não tenho tempo. Sinto te dizer, se você não tem, a tendência é você ter menos ainda. Você vai ter menos tempo ainda.
Quem está na palavra consegue remir o tempo. Quem está na palavra parece que o tempo flui. Que o tempo de 24 horas vira 48. Você consegue ter a instrução divina para fazer aquilo que realmente importa. Todas aquelas virgens se levantaram, a igreja inteira se levantou. Isso acontece. Vem um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, de repente levanta toda a igreja. Nossa, você viu o culto do fulano? Que bênção, levantou toda a igreja. E aí, permaneceram? Cadê o azeite deles? Veja que ele continua dizendo: todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Agora que vem uma grande outra revelação para nós. E as loucas disseram às prudentes: chegou a hora da verdade. De repente, as prudentes, tudo já com aquela lâmpada bem forte, bem acesa, porque ela colocou azeite novo. Foi derramado um azeite novo sobre elas. Quando você carrega o azeite, quando você busca pela presença de Deus e não desiste dela. Mas está tão pesado esse azeite extra, já basta a lamparina. Pode estar pesado, você pode estar cansada, você pode estar como você estiver, mas não deixe de carregar o seu azeite, não deixe de buscar, não deixe de ir à igreja, não deixe de buscar pelo fortalecimento, não deixe de buscar pela tua casa, não deixe de interceder, não deixe de orar. Uma hora o azeite vai ser necessário, porque na hora que ele desperta a gente e a gente fala: caramba, agora é a minha hora, agora vai dar certo. O que acontece? Vai ser exigido de nós. De repente as loucas viraram para aquelas que estavam prudentes, as que não foram, as que não buscaram, as que não fizeram. E de repente elas viram e falam assim: poxa, dá um pouquinho do teu azeite, filha. A gente precisa. Igreja, isso aqui traz uma grande revelação. Às vezes nós convivemos com sanguessugas espirituais. Às vezes nós vivemos com pessoas que são do nosso meio, fazem parte dos 10, são da igreja. E quando eu digo são da igreja, eu digo do corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é da sua igreja, do bairro, nem nada disso. Não é indireta para ninguém. Mas você convive no corpo de Cristo, fulano que se diz cristão, mas te suga espiritualmente falando. É aquela pessoa que está sempre esgotando a tua unção. É aquela que esgota a tua unção, aquela que arranca a luz da tua lamparina, mas ela brilha. Meu Deus, mas não é para você ficar com raiva não, vou te ensinar aqui uma coisa. Elas disseram assim: dá um pouquinho do seu azeite, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É aquele que diz: eu estou sofrendo. É aquele que diz: eu estou morrendo. Você não vai fazer nada para me ajudar? Você não vai fazer nada? Você não vai me emprestar? Você não vai me dar? Você não vai cuidar de mim? Você não vai falar? Você não é crente? Você não vai à igreja? Você tem obrigação de... Cadê o seu Deus? Você tem que me ajudar. Ah, Jesus. E aí você vai e dá do seu azeite. Aí o que acontece com a tua lâmpada? Vai minguando, vai apagando. De repente você já está igual o resto. De repente você já faz parte das loucas. Porque você guardou o azeite até agora, e na hora de você usar o azeite, você vai emprestar para quem não deveria. Calma que eu vou te explicar aqui agora. O que eu estou dizendo para você: as prudentes, aqui que tem uma grande revelação agora no versículo de número 9. Presta bastante atenção aqui, igreja. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-os para vós. Igreja, presta atenção aqui em mim. Eu gosto da tradução original, porque na tradução original a Bíblia diz que elas disseram um veemente e grande não. Elas disseram não. Eu me lembro que quando eu li esse versículo há muitos anos atrás, eu falei: gente, que crueldade. Elas deixaram de entrar no céu porque elas falaram não. Mas a gente não tem que fazer o bem? Elas estavam fazendo o bem dizendo não. Essa é a verdade. Elas eram da mesma igreja, elas eram do mesmo Cristo, elas eram da mesma fé.
E foi já orientado, foi dito, foi falado. Elas viram, olha, elas estão com azeite. Se eu realmente estivesse preocupada, eu andaria com o azeite. Mas em nenhum momento elas se preocuparam, em nenhum momento elas quiseram construir. Em nenhum momento elas quiseram pensar que um dia elas iriam precisar. Elas disseram um grande e veemente não. E esse não, lá no original, lá do grego, vem com a palavra firme. Elas disseram um não com firmeza. Igreja, aprende uma coisa. Você também vai ser de Deus quando você dizer não para algumas ocasiões. Você não é Deus de ninguém. Tem gente que faz de você um ídolo. Tem gente que faz de você o Deus dela. A pessoa faz tudo. Se você não for, se você não fizer, se você não orar, se você... Está errado. Está errado. Nós temos que ensinar o quê? Elas falaram o quê? Olha, eu não vou dar do meu, mas eu vou te ensinar o que fazer. Você vai lá e compra. Você vai lá, porque lá fora tem o azeite, você vai conseguir. Em outras palavras, ela estava falando o quê? Tem azeite se você precisar. Tem o azeite se faltar. Agora eu não vou dar do meu, porque se eu der do meu, vai faltar também para mim. Como é que pode, a Bíblia diz, um cego guiar outro cego? Muitas vezes você está fraco, você está ali na sua luta, naquela coisa, naquela situação, se firmando. Igreja, quando você está se firmando em Cristo, não tenta ajudar ninguém, não vai dar. Se firma primeiro. Irmã Thaís, mas isso não é... Você está aqui, por exemplo, você é um retrato dessa pessoa que às vezes que eu estou falando. Você está em depressão, com casamento destruído, toda, sabe, doente, enfim, cheia de problemas, tentando levar o seu azeite. Se firmando em Cristo. Mas tem alguém que te suga. Uma situação que te suga. E você quer ser o Deus daquela pessoa. Ninguém é Deus de ninguém. Ninguém tem estrutura para ser Deus. Ninguém tem estrutura para resolver problemas como Deus resolve. Tem pessoas que acham que você é o Deus do impossível. Tem pessoas que acham que você é o onisciente, onipresente, onipotente. Tem pessoas que acham que você é tudo isso. Mas você tem que ensinar. Não é aqui. Aqui não tem azeite não. O azeite tem lá fora e dá para pegar. O azeite tem lá. Azeite tem lá no mercado. Vai lá e compra. O mercado é o quê? Onde tem os produtos que se precisa. É na presença de Deus, igreja, que você vai ter o que você precisa. E talvez eu estou dizendo isso para alguém, mas às vezes você é o sanguessuga de alguém. Inverti a coisa aqui agora. Às vezes você tem sugado alguém. Não vai dar. Não vai dar para você nem para ela. Recentemente eu conversava com uma amiga de ministério e falei para ela, eu falei assim, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente desabafa. Eu digo porque nós fazemos a obra e às vezes a gente desabafa uma coisa ali, poxa, você viu essa situação? Poxa, é mesmo. E a gente vai desabafando. E às vezes a gente pensa que do lado de lá tem alguém com a lamparina cheia de azeite, mas às vezes não tem. E às vezes a pessoa se perde e às vezes fala, meu Deus, como é que a gente foi falar uma coisa dessa? Como é que a gente foi se abrir dessa maneira? Como é que a gente foi falar isso? E às vezes a pessoa não tinha estrutura para ouvir. Isso acontece conosco. Ainda mais os que estão fora, igreja. Cadê sua fé? Cadê sua lamparina acesa? E você querendo sugar de um familiar que nem lamparina tem. Você que é a crente, você que é a cristã, você quer sugar do marido. Você quer sugar dele, você quer arrancar dele, ele nem estrutura ele tem. Vai faltar para você, vai faltar para ele, vai faltar para todo mundo. Não vai ter, vai andar desanimado, vai desviar essa coisa de Cristo, de Bíblia, não vira nada. Mas não é que não vira, é porque você não buscou o azeite extra desde o início. Você não se preparou, você não estava ali em todo o tempo. Mas o Senhor está ensinando você, é possível. Presta atenção, a unção que foi preparada para as virgens prudentes era eficiente para deixar a lâmpada delas acesa, não a dos outros. É exatamente isso que nós temos que entender.
Tendo elas ido então comprá-lo, chegou a hora de buscar. Vou buscar esse azeite, tem disponível. O azeite está disponível para todos. Mas aí quando elas voltaram, a Bíblia diz o que acontece aqui. Vamos ver? Versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e então se fecha a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Elas estavam com azeite? Estavam com azeite, mas não foi para aquele momento. Ali não ajudou, ali não funcionou. Por que eu estou falando isso para você? Porque o azeite será solicitado na hora certa. Então não é que você olha aqui para mim: irmã Thaís, eu estou tão fraca espiritualmente. Posso te ensinar para você carregar pro resto da tua vida? Quem está me assistindo em casa, quem está me assistindo aqui nessa igreja, você que se sente fraca espiritualmente: eu estou tão fraca espiritualmente. Você não está fraca, só está faltando azeite. E o azeite está disponível para adquirir. Tem gente que fala assim: eu estou tão fraco espiritualmente. Ela põe um ponto final, é o fim da vida dela. Acabou, com fraqueza espiritual não se brinca. Com fraqueza espiritual, não, elas faziam parte, todas eram virgens, todas eram da mesma igreja, todas eram compactuando com a mesma espera, todas esperavam Cristo, todas esperavam uma bênção, todas esperavam uma resposta, mas elas então tiveram escolhas diferentes. As escolhas diferentes fizeram elas viver o quê? Destinos diferentes. Todos eram iguais, todos esperavam a mesma bênção. Essa irmã que está do seu lado, essa pessoa que está da sua direita, na sua esquerda, à frente, atrás, ela tem o quê? Escolhas todos os dias a serem feitas. Vocês têm o mesmo Deus, vocês estão ouvindo a mesma mensagem, vocês estão ouvindo e recebendo do mesmo azeite que está sendo derramado. Mas você, a partir de hoje, tem uma escolha. Nós vamos começar 2025 brilhando a luz de Cristo. Nós vamos começar falando sobre acende uma luz, e eu preciso dessa luz acesa na minha vida, dessa lamparina acesa. E a lamparina, a igreja, só fica acesa quando tem azeite, quando tem a unção do Espírito. Você quer uma meta para a sua vida? Então não coloque um apartamento, não coloque um carro, não coloque um novo emprego. Coloque ser cheia, renovada do Espírito Santo, do azeite. Porque a sua lamparina nunca vai se apagar. E quando a lamparina não se apaga, você tem carro, você tem tudo que você tem buscado primeiro. Você tem casa, você tem o que você precisa. Com a sua lamparina acesa, você não desanima por nada. É o Espírito que você precisa. É o azeite extra que faltou desde o início. E é ele que eu quero que você tenha em nome do Senhor Jesus.